Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Brooklyn, uma manhã úmida de primavera. As ruas ainda estavam molhadas da chuva da noite anterior, e o ar cheirava a concreto molhado e café fresco dos cafés que estavam abrindo suas portas. Transeuntes apressados caminhavam pelas ruas, alguns absortos em seus celulares, outros lançando olhares cautelosos pelas esquinas dos becos. A mãe de Mike Tyson, uma mulher de olhar altivo, mas passos cautelosos, atravessava a rua com sua cesta de compras. Sua vida nunca fora fácil. Criar os filhos sozinha, sobreviver aos desafios do Brooklyn. Ela conhecia a força, mas naquela manhã, não esperava que a brutalidade do ódio humano a atingisse com tanta força. Um policial com o rosto endurecido e o olhar frio surgiu do nada. Suas palavras eram carregadas de racismo, seus gestos, agressivos. Ele empurrou a mãe de Mike sem motivo aparente, derrubando sua cesta no chão. As frutas rolaram pela calçada, e o choque da injustiça fez com que os transeuntes se encolhessem. Alguns desviaram o olhar, incapazes de intervir. Foi nesse momento que Mike apareceu. Ele não estava longe, mas o mundo parecia desacelerar ao seu redor. Ele viu sua mãe, ainda digna apesar do medo em seus olhos, sendo agredida por um homem que deveria proteger os cidadãos. Uma raiva latente cresceu dentro dele, uma raiva que ele aprenderá a canalizar no ringue, mas desta vez, não era por uma luta oficial. Era por sua família. Mike Tyson sentiu o coração disparar. Todas as lembranças de sua juventude difícil, da violência que enfrentará, voltaram à tona. Mas em vez de medo, sentiu uma certeza: ele faria justiça. Não com palavras, não com desculpas, mas com a força e a coragem de um filho pronto para proteger aquele que sempre esteve ao seu lado. E naquele dia, o mundo testemunharia uma luta de um tipo diferente. Uma luta onde a verdade, a justiça e a força de um punho colidiriam para corrigir um erro imperdoável. As gotas de chuva persistentes deslizavam pelas pedras de calçada do Brooklyn, refletindo as luzes de neon das lojas ainda abertas. A mãe de Mike Tyson, carregando sua cesta de compras, caminhava com passos firmes, atenta a cada som na rua. Ela sabia que a cidade podia ser implacável, mas jamais imaginaria que naquele dia, a injustiça bateria à sua porta. O policial racista surgiu de repente, emergindo das sombras como um predador. Seus movimentos foram bruscos, suas palavras ácidas. Anda logo, sua imunda, começou ele, antes de empurrar violentamente a mãe de Mike. A cesta caiu, espalhando maçãs e laranjas pela calçada. A mulher cambaleou, mas manteve a dignidade, seus olhos fascando desafio apesar do medo. Mike Tyson, a poucos metros de distância, testemunhou a cena. O sangue lhe subiu à cabeça. Cada lembrança da injustiça sofrida na juventude, cada golpe recebido nas ruas do Brooklyn, misturou-se à imagem de sua mãe sendo maltratada. Os transeuntes observavam, alguns tremendo, outros chocados, mas ninguém ousou intervir. Mike avançou, seus passos pesados e determinados ecoando nas pedras da rua. Ele ainda não era famoso por sua carreira no boxe, mas sua presença já inspirava respeito. O policial, confiante em si mesmo, não fazia ideia de que estava diante de um jovem cuja força e determinação fariam toda a diferença. Deixem-na em paz, gritou Mike com a voz baixa, mas firme, carregada de raiva reprimida. O policial zombou, dando de ombros como quem diz que a ameaça era ridícula. Ele levantou a mão, pronto para intimidar Mike, mas esse foi seu maior erro. Num instante Mike avançou não com ódio no coração, mas com pura determinação. Um soco preciso, rápido e certeiro, e o policial recuou, surpreso e desorientado. Os transeuntes prenderam a respiração. Alguns filmaram, outros gritaram, mas todos entenderam que a injustiça acabará de ser interrompida. O policial se endireitou, tremendo de raiva misturada com medo. Mike Tyson, ofegante, mas com os olhos fixos no homem que ousara agredir sua mãe, sabia que aquele confronto estava apenas começando. Ele não havia apenas defendido sua família, acabará de enviar uma mensagem clara a todos aqueles que pensavam poder intimidar pela violência. O impacto do soco de Mike ainda ecoava no beco. O policial desorientado esfregou o rosto, incapaz de compreender como um jovem ousara revidar. Ao redor deles, os transeuntes murmuravam, alguns correndo para filmar a cena, outros paralisados de angústia e surpresa. A mãe de Mike, ainda de pé apesar da comoção, observava-o com orgulho e preocupação. Ela sabia que aquele momento mudaria muitas coisas, mas nunca duvidara que seu filho, a quem criará com disciplina e coragem, saberia como reagir. Você não pode, gaguejou o policial com a voz trêmula. Mas Mike não lhe deu tempo para continuar.
Sua raiva era atenuada pela consciência. Ele não buscava a violência por si só, mas para defender sua mãe e mostrar que ninguém tinha o direito de atacá-la. Foi então que outras testemunhas se aproximaram. Um senhor idoso pegou o celular e começou a filmar. Uma jovem gritou: "Chamem reforços." Os murmúrios se transformaram em gritos de indignação. A verdade estava prestes a vir à tona. O policial, sentindo a pressão aumentar, tentou se justificar. Mas Mike o interrompeu com a voz gélida e autoritária: "Não me dê desculpas. Você bateu na minha mãe. Ponto final." Os minutos seguintes foram tensos. O policial tentou intimidar Mike, mas as câmeras dos transeuntes e das testemunhas presentes o obrigaram a se conter. A situação estava se agravando para ele, e a cada segundo revelava a flagrante injustiça de suas ações. Mike, com a respiração ainda calma apesar da raiva que fervilhava dentro dele, sentiu que chegará o momento de demonstrar que a justiça não era apenas uma questão de leis, mas também de coragem e integridade. Com um movimento rápido e preciso, ele imobilizou o policial tempo suficiente para que testemunhas interviessem e chamassem as autoridades competentes. O mundo ao redor deles parecia prender a respiração. O punho de Mike não era simplesmente um ato de violência. Era um símbolo, uma resposta direta à opressão e ao racismo. O beco, antes silencioso, agora ecoava com as vozes daqueles que escolheram não mais permanecer passivos. O policial, humilhado e desarmado, compreendeu que sua posição de poder havia sido destruída. A verdade começava a vir à tona e, com ela, a certeza de que essa injustiça não ficaria impune. Mike Tyson, fora do ringue, acabará de se tornar o campeão de uma causa muito maior do que ele próprio. Justiça para sua mãe e para todas as vítimas indefesas da injustiça. A confusão no beco atingiu o ápice. Os transeuntes formaram um círculo ao redor da cena, celulares erguidos, registrando cada momento. O policial racista, ainda atordoado pelo soco de Mike, começou a perder a compostura. Seu uniforme não era mais um símbolo de autoridade. Agora representava a injustiça que acabará de sofrer em público. Mike Tyson, com o rosto ainda calmo, mas os olhos flamejando de raiva, colocou-se entre sua mãe e o homem que ousara agredi-la. Ele não tinha intenção de continuar com a violência gratuita, mas cada gesto do policial, suas mãos trêmulas, suas palavras confusas, lembrava Mike de que precisava permanecer vigilante. "Você achou que ia humilhá-lo e sair impune?" perguntou Mike com a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. O policial gaguejou algo, tentando se justificar, mas a multidão o interrompeu com murmúrios e exclamações indignadas. Testemunhas filmavam cada detalhe, prontas para compartilhar a verdade nas redes sociais. O medo começava a substituir a arrogância no rosto do homem fardado. Foi então que Mike deu um passo à frente, com os punhos cerrados, mas controlados. Ele não queria humilhá-lo desnecessariamente, queria que a lição ficasse clara. Mais uma vez, um movimento preciso e calculado obrigou o policial a recuar. Desta vez, não havia dúvida sobre a justiça de sua ação. Os transeuntes aplaudiram silenciosamente, alguns em lágrimas, outros comovidos pela coragem de Mike. Logo, as sirenes soaram. Reforços policiais chegaram, alertados por testemunhas. Mas desta vez, a situação havia mudado. Os vídeos de transeuntes, os depoimentos das testemunhas e a visível determinação de Mike transformaram a cena em provas irrefutáveis. O policial racista que pensava poder intimidar e controlar, se viu sob o olhar implacável da lei e da opinião pública. Mike não baixou o olhar. Ele sabia que o que acabará de fazer não era apenas por si mesmo ou por sua mãe, era um sinal para todos aqueles que sofreram injustiça. A retaliação não foi motivada por vingança, mas pela necessidade de restaurar o equilíbrio e mostrar que a força pode proteger em vez de destruir. Com a chegada dos reforços, o policial foi preso por abuso de poder e comportamento racista. A mãe de Mike, ainda tremendo mas orgulhosa, olhou para ele com lágrimas nos olhos. Ela sabia que seu filho tinha acabado de fazer mais do que defender uma mãe. Ele tinha acabado de mostrar que ninguém pode estar acima da justiça quando esta se baseia na coragem e na verdade. O beco, antes silencioso e opressivo, agora ressoava com um novo sentimento, o da justiça reconquistada, graças a um punho, mas sobretudo graças a um coração corajoso. Poucas horas após o incidente, a notícia se espalhou por todo o Brooklyn. Vídeos de testemunhas circularam nas redes sociais, acompanhados de comentários indignados e mensagens de apoio a Mike e sua mãe. O beco onde tudo aconteceu tornou-se um símbolo de resistência contra a injustiça e o racismo. O policial racista, suspenso de suas funções, foi convocado perante uma comissão disciplinar.
As provas eram esmagadoras, vídeos, depoimentos e até mesmo a indignação pública unânime. Ele não podia mais se esconder atrás do uniforme ou da sua autoridade. A lei começava a cumprir seu papel, mas desta vez com transparência e a verdade do lado das vítimas. Para Mike, aquele momento representava mais do que uma vitória pessoal. Ele compreendeu que sua força, que tantas vezes usará no ringue para vencer lutas, também poderia ser usada para proteger os necessitados. Ele havia restaurado a justiça não apenas para sua mãe, mas para todos aqueles que sofriam em silêncio com abusos de poder. Sua mãe, ainda emocionada, o abraçou. Você fez a coisa certa, Mike, disse ela com a voz trêmula. Você protegeu nossa dignidade. Essas palavras ressoaram dentro dele com mais força do que qualquer grito de vitória em um ringue de boxe. Nos dias que se seguiram, a comunidade local expressou sua gratidão. Vizinhos que testemunharam o ocorrido vieram agradecer a Mike e sua mãe. A mídia local e nacional noticiou o caso, não para glorificar a violência, mas para destacar a coragem e a determinação diante da injustiça. Quanto ao policial, ele não só foi punido, como também processado por abuso de poder e comportamento discriminatório. A justiça finalmente prevaleceu, e a história serviu de exemplo. Ninguém está acima da lei, e todo ato de coragem conta. Mike Tyson, ao lado de sua mãe, compreendeu que aquele dia marcaria sua vida para sempre. Não se tratava apenas de um confronto físico, mas de uma lição de força, justiça e responsabilidade. Ele usará os punhos para se proteger, mas foram seu coração e sua integridade que realmente restauraram o equilíbrio. Nas ruas do Brooklyn espalhou-se o boato. Um filho havia defendido sua mãe e finalmente a justiça havia sido feita. E para todos aqueles que duvidavam que a coragem pudesse triunfar, Mike Tyson acabará de provar que estavam errados.